durante esses 7 meses, episódios como passar mal na cela, apreensão de celular e tablet, em um espaço de detenção que ela estava lá, local dela, e uma tentativa frustrada de retornar ao cargo de vereadora de Teresina marcaram a vida da parlamentar, tanto na prisão como fora dela. Você vai entender um pouco do que aconteceu com a vereadora nesse tempo que ela passou presa e solta. O Cássio Souza tem os detalhes. Informação que eu acabo de receber, que o senhor está em deslocamento agora. A Polícia Federal faz buscas em uma instituição fundada por vereadora eleita aqui de Teresina. Atenção, em vereadora que foi eleita aqui em Teresina. No dia 17 de dezembro de 2024, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na instituição Vamos Juntos, na zona norte de Teresina, fundada pela recém-eleita vereadora Tatiana Medeiros, do PSB. Durante a ação, os agentes apreenderam cerca de R$100 mil em espécie, guardados dentro da entidade beneficente. A operação fez parte da Escudo Eleitoral, investigação aberta para apurar o uso do dinheiro de facção criminosa no processo eleitoral de 2024. Àquela altura, a PF já apurava possível ligação entre Tatiana e Alandilson Cardoso, apontado como integrante do Bonde dos 40 e preso um mês antes, em novembro, por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pouco mais de 3 meses depois, em 3 de abril de 2025, a investigação avançou para a fase mais dura. Acabamos de receber a informação de que a Polícia Federal está neste momento na casa da vereadora Tatiana Medeiros, vereadora que foi eleita pelo PSB nas eleições de 2024 aqui na capital do Piauí. Neste momento há uma informação que surgiu de que a vereadora teria sido presa nessa operação devido ao envolvimento do recurso financeiro da vereadora ter ligações com organizações criminosas aqui no estado do Piauí. Tatiana Medeiros foi presa pela Polícia Federal, suspeita de manter ligação com a facção e de usar recursos ilícitos na campanha eleitoral. A operação voltou a apontar para o uso de dinheiro do crime organizado e de uma estrutura montada para a compra de votos em Teresina. No mesmo dia, a vereadora acabou afastada da Câmara Municipal e o caso deixou de ser apenas policial, para se transformar numa crise política na capital. Ainda em abril, a Polícia Federal indiciou Tatiana Medeiros por uma série de crimes: organização criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e peculato na modalidade rachadinha. A Polícia Federal apontou que recursos de facção criminosa teriam sido usados para custear a campanha e alimentar um esquema de desvio de dinheiro público. Um relatório da investigação estimou que mais de R$9 milhões teriam sido movimentados em compras de votos, a partir de dezenas de contas bancárias ligadas ao grupo político da vereadora. Pouco tempo depois, o Ministério Público apresentou denúncia à Justiça. Somado, os crimes atribuídos à parlamentar e a outros envolvidos podem ultrapassar 500 anos de pena, caso todas as acusações sejam confirmadas. Em sucessivas decisões, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí negou pedidos de habeas corpus e manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade das suspeitas e o risco de interferência nas investigações. Em decisões colegiadas, os magistrados ressaltaram o que chamaram de relação estreita da vereadora com um crime organizado. Mensagens obtidas em celulares apreendidos também passaram a integrar o processo. Segundo as investigações, trocas de conversas teriam reforçado o elo entre Tatiana, lideranças da facção e operadores financeiros do esquema. Detida em uma sala especial no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, Tatiana passou a enfrentar crises de ansiedade e episódios de mal-estar. Ela recebeu atendimento psicológico e, em maio, chegou a ser levada para o Hospital de Urgência de Teresina, após passar mal na unidade em que estava custodiada. Em meio a esse quadro, a defesa passou a alegar agravamento do estado de saúde e insistiu na substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Mesmo na prisão,
o caso ganhou novos capítulos. Em vistoria no quartel da PM, policiais encontraram um tablet e um celular escondidos na cela da vereadora. Segundo a corporação, Tatiana admitiu que estava com os aparelhos. Inicialmente, ela teria dito que o material foi entregue por um advogado. Mas, dias depois, a própria mãe da parlamentar assumiu ter levado um telefone à filha na unidade prisional. A descoberta reforçou a preocupação com o risco de comunicação externa, mas, ao mesmo tempo, os relatos médicos e episódios de mal-estar ajudaram a embasar o pedido da defesa. Em junho, a Justiça converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar, autorizando que Tatiana deixasse o quartel da PM para cumprir a medida em casa, sob condições determinadas. Mesmo afastada das atividades no plenário, Tatiana continuou recebendo remuneração como vereadora. Levantamento divulgado ao longo da investigação mostrou que ela já havia recebido mais de R$120 mil em vencimentos, mesmo sem exercer o mandato na Câmara de Teresina durante o período em que esteve presa ou em prisão domiciliar. Paralelamente, o Ministério Público do Piauí abriu uma investigação específica para apurar as suspeitas de rachadinhas e nepotismo no gabinete da parlamentar, ampliando o alcance jurídico do caso para além do processo eleitoral. Enquanto o processo contra a vereadora avançava, as ações contra o companheiro dela também continuaram. Alandilson Cardoso, apontado como um dos líderes do Bonde dos 40 em Teresina, virou alvo de novas buscas e teve audiência de instrução marcada em processo paralelo que envolve dezenas de réus. Em decisões subsequentes, a Justiça manteve a prisão preventiva de Alandilson e a prisão domiciliar de Tatiana. Só mais adiante, já em outubro, ele acabou obtendo a liberdade, enquanto ela seguia submetida às restrições determinadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em outubro, o caso passou por uma reviravolta jurídica. O Tribunal de Justiça do Piauí anulou parte das provas colhidas na fase de investigação e, na sequência, a Justiça decidiu suspender temporariamente o processo contra a vereadora, enquanto avaliava o alcance da decisão do TJ. A defesa aproveitou o novo cenário para oficializar um pedido de soltura, alegando excesso de prazo, nulidade de provas e fragilidade das acusações. Uma decisão individual chegou a autorizar a liberdade de Tatiana e abriu a possibilidade de retorno dela ao mandato. A parlamentar chegou a se preparar para voltar à Câmara, sem tornozeleira eletrônica e com uma nova equipe de gabinete. Mas o alívio durou pouco. Em sessão do Pleno, o TRE Piauí revisou o caso, revogou o habeas corpus e decidiu, por ampla maioria, manter Tatiana em prisão domiciliar, com afastamento do exercício do mandato. Com idas e vindas na Justiça, a audiência de instrução chegou a ser marcada para outubro, mas foi suspensa e depois remarcada. A nova data estabeleceu o início da audiência para 24 de novembro de 2025, com previsão de durar até o fim de semana. Ao todo, a Justiça pretende ouvir 112 depoimentos, entre testemunhas de acusação, defesa e réus. Diante da dimensão do caso e do volume de pessoas envolvidas, o Tribunal Regional Eleitoral solicitou reforço na segurança. Haverá controle rigoroso de acesso, credenciamento restrito para a imprensa e esquema especial para garantir a ordem no prédio do fórum. Quase um ano após a primeira busca na instituição ligada à vereadora e mais de 7 meses depois da prisão, o caso Tatiana Medeiros chega à fase decisiva. Caberá agora à Justiça Eleitoral do Piauí, a partir dos depoimentos e das provas reunidas, definir se a parlamentar será absolvida, condenada, perderá o mandato ou ficará inelegível. O julgamento promete ser um dos mais emblemáticos da história política recente de Teresina. Ainda falando sobre essa audiência de instrução da vereadora Tatiana Medeiros, esse processo ele deve durar até 5 dias. Ela é investigada por suspeita de corrupção eleitoral, organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato. A audiência chega a ser considerada uma das mais longas realizadas no Piauí. Você vai acompanhar também os detalhes com Denis Constantino. A movimentação começou cedo, ainda nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, com o fechamento do trânsito e a chegada da Polícia Militar e de outras autoridades ao Fórum Eleitoral de Teresina. O objetivo foi acompanhar a audiência de instrução e julgamento da vereadora Tatiana Medeiros e de outros 8 réus no processo em que eles respondem por crimes como organização criminosa e corrupção eleitoral. As forças de segurança montaram um esquema reforçado com acesso restrito ao público devido à grande repercussão e à complexidade do caso. O comandante-geral da polícia nos incumbiu de fazer todo um planejamento para que durante toda essa semana essa região do Fórum Eleitoral, em todo o seu entorno, possa ter uma segurança mais
voltada para esse julgamento. Também houve alterações no trânsito para evitar qualquer intercorrência ou problema no deslocamento dos réus durante toda a semana. E nós estamos trabalhando já desde as 6, a nossa programação é de 6 às 19 horas, né? Fazendo esses bloqueios, só passa pelos bloqueios, inclusive a imprensa, se tiver credenciado. A juíza Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho, responsável pela condução da audiência, também chegou cedo ao local. Logo depois, as primeiras testemunhas começaram a ser recebidas. Estão previstas oitivas de testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório de 9 denunciados ao longo de toda a semana. Ao todo, cerca de 112 pessoas serão ouvidas. Essa é a fase inicial de instrução do processo. Nós vamos agora começar a apurar as provas do processo, né? Então, houve uma denúncia formulada pelo Ministério Público, ele trouxe provas, trouxe testemunhas, então hoje se vai colher essas provas, porque todas as provas que são produzidas na fase inquisitorial, na fase de inquérito, elas precisam ser confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, né? Para este primeiro dia, a expectativa é de cerca de 12 pessoas prestem depoimento, sem previsão de horário para encerramento dos trabalhos. Hoje serão ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, tão somente, né? Estão todos os denunciados aqui, já presentes. Nós não temos expectativa de horário para encerrar a audiência, só para começar. No esquema de segurança, a Polícia Militar e a Polícia Penal fizeram a escolta de Alandilson Cardoso Passos, que cumpre pena no presídio de Altos e será ouvido no processo. Ele foi o primeiro a chegar ao fórum. O namorado da Tatiana Medeiros chegou algemado, em silêncio e acompanhado do forte aparato policial. O traslado do Alandilson, ela foi tranquila? Tranquila, como sempre vai ser, né? Não tem dificuldade não. A Polícia Militar sempre presente em qualquer evento aqui e pode ter certeza que a gente vai manter a ordem e a paz aí durante esses dias aí. Na sequência, chegou a vereadora Tatiana Medeiros. Ela não se manifestou, mas seu advogado afirmou que ela terá a oportunidade de apresentar sua defesa e que está tranquila quanto às acusações. É um momento oportuno que a vereadora vai prestar esclarecimento dos fatos e é a primeira vez que ela vai estar na frente do juízo. Não teve a oportunidade até então de fazer esclarecimento. Após o fim da fase da audiência de instrução, o Ministério Público Eleitoral deve fazer suas alegações finais pedindo a condenação ou a absolvição. Logo em seguida, as defesas devem rebater as provas e fazer novos pedidos. Depois disso, a juíza vai proferir sua sentença. É uma audiência criminal normal e que vai correr dentro da normalidade, em obediência à lei. Tudo que o Código de Processo Penal prescreve é o que a gente vai fazer com tranquilidade, garantindo a ampla defesa, garantindo o contraditório, resolvendo o eventual problema que possa acontecer. Além da vereadora e de Alandilson, também são réus no processo Estênio Ferreira Santos, o padrasto da vereadora, Maria Odélia de Aguiar Medeiros, a mãe da vereadora, Emanuele Pinho de Melo, Bianca dos Santos Teixeira Medeiros, Lucas de Carvalho Dias Sena, Bruna Raquel Lima Souza e Sávio de Carvalho França. Eles respondem por crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e participação em organização criminosa. Durante a manhã, apenas o delegado da Polícia Federal, Daniel Araújo Alves, foi ouvido pela juíza Júnia Maria Feitosa. O advogado Edson Araújo, que faz a defesa da vereadora Tatiana Medeiros, informou que apenas uma testemunha foi ouvida pela manhã e que a defesa deve basear todo o seu trabalho na anulação do relatório do COAF, invalidado pela Justiça por ter sido obtido sem autorização formal adequada. Agora que é a primeira testemunha, aí é porque é muita pergunta, são 3 promotores, são vários advogados, cada um faz só a primeira. Daí você imagina o quanto vai se desenrolar, mas é normal. A captação dessas provas foi feita sem autorização judicial e, mais do que isso, sem uma formalização de um instrumento investigativo. Então, lá no Supremo Tribunal Federal ainda há uma dúvida. Lá a parte que é comandada lá pelo ministro Gilmar Mendes entende que tem que ter autorização judicial. A outra, que é do ministro Alexandre de Moraes, ela disse assim, não, pode ser feita direto pela autoridade policial, mas tem que ter um inquérito instaurado, entendeu? Não pode ser como foi feito. A gente está acompanhando todo o caso, deixar você sempre muito bem informado. Daqui a pouco tem novidades e a gente te mostra aqui no Patrulha. Sérgio, vem aqui.